Oi, este é o porquê do curso. O mundo mudou, as pessoas mudaram e muitos dos nossos comportamentos enquanto instrutores ou professores permanece o mesmo. Aquele que passa o conhecimento para aquele que sabe menos ou nada, e principalmente num formato unidirecional no que tange à comunicação. Bem, isso nós vimos até hoje nas nossas salas de aula e instruções. O fato que não devemos esquecer é que realmente tudo se transformou. O que nós temos hoje? As crianças, os jovens, inclusive os adultos, com maior acesso à informação, com maior conectividade. A família também mudou a sua dinâmica, a figura autoritária pré-existente do pai, de uma mãe. Hoje, o que nós temos são filhos e pais participando juntos num processo de aprendizado e desenvolvimento, um ajudando o outro. O lazer, ele se tornou mais individualizado com a tecnologia, mas também com um certo viés da própria sociedade. O jovem, tanto quanto adulto, eles estão no mundo real, submetidos a muito mais estímulos. Aí, quando eles são colocados no ambiente instrucional com poucos estímulos, há uma perda natural do seu interesse. Bem, nós ensinamos também a migrantes da informação. O tempo de permanência de um adulto ou de um jovem procurando informação numa determinada página da web é de segundos, se ele não encontrar logo alguma chamada ou um gatilho para a informação que ele está buscando, ou seja mal construída, ou seja de difícil acesso ou de difícil leitura. Também nós nos tornamos ativos por turnos. O aprendizado antes, você chegava cedo na escola e estudava até o meio-dia, até as 2 horas da tarde. Hoje, estamos hackeando o aprendizado, o conhecimento. Nós buscamos na web, nos livros, nos caminhos que nos são oferecidos, as respostas às nossas perguntas. Perguntas essas que vão possibilitar que façamos e realizemos os nossos objetivos. Há poucas certezas. A evolução do aprendizado, a evolução do conhecimento mostra o que era verdade ontem, hoje não é. Então, o mais importante de tudo é que nós aprendamos a aprender e, como professores, ensinemos os nossos aprendizes ou alunos a essa habilidade de se transformar, de aceitar o novo e de refletir sobre o que ele está lendo, se ele agrega ou não, numa ótima relação causa-efeito, construindo assim um conhecimento e gerando uma experiência duradoura. Bem, fica a pergunta enquanto líderes. Nós somos modelos de agir? Ou o nosso comportamento dentro de uma sala de aula ou de instrução ele pode ser melhorado de forma que a imitação facilite o aprendizado do aluno? Sabemos também que a tecnologia ela penetra todos os lados. Então, neste momento aqui, nós estamos oferecendo para todos vocês um caminho para acelerar e facilitar o seu aprendizado. Bem, este curso, eu vou mudar a tela nesse momento. Este curso, ele foi desenhado para ter 2 módulos. Um módulo online e um módulo presencial com as 3 aulas. Aula 1, aula 2, aula 3. Nesse módulo online, o que você vai olhar? Você vai descobrir o porquê do curso, os aspectos motivadores, resultados desejados, mas necessários. Vamos dizer o seguinte, além do mundo mudar, as salas estão mais cheias. Há cada vez mais pessoas buscando uma transformação na sua vida. Ok, os métodos antigos ou anteriores, eles não estão se mostrando efetivos para transmitir uma grande quantidade de informação para uma grande quantidade de pessoas num curto espaço de tempo. Precisamos de um método melhor. Então, os resultados refletem essa necessidade. E para facilitar a compreensão da aprendizagem à luz do ano em que nós estamos, eu vou apresentar para vocês o que significa preferência cerebral, o que significa preferência sensorial nessa atividade online. Vocês vão realizar testes e vão poder descobrir a si mesmos quais são as suas preferências e poder se olhar como alunos. Ficando a pergunta, qual seria a melhor forma de um professor ajudá-los a aprender, com base nas respostas desses testes. A fase 2
Nós temos aula 1, aula 2, aula 3. Nós vamos verificar que na aula 1 nós vamos ter algumas etapas importantes e elas são padrões na metodologia. O primeiro é report, é você estabelecer uma conexão, uma ponte de confiança com o aprendiz. É necessário recebê-lo bem. Após essa fase, nós vamos começar a atividade de conexão, revisando as atividades feitas online e alguns conceitos específicos. A partir daí, nós vamos fazer uma atividade em grupo. Nós vamos explorar novamente, com base neste reinício, os resultados esperados, discutir os métodos para alcançá-los e vamos acrescentar uma informação nova, alguns aspectos de aprendizagem e estilos. Nós vamos discutir sobre a preferência do canal sensorial que foi visto na atividade online, com o objetivo de descobrir como que nós ensinamos para cada canal. Da mesma forma, da preferência do uso do cérebro, como ensinar para cada canal, para cada hemisfério. Essas técnicas são vitais se você quer construir atividades que facilitem o aprendizado. Finalizando a aula 1, nós vamos revisar as diferenças individuais e vamos também apresentar o método das 4 fases, uma visão geral e o que devemos fazer antes de iniciar a aula. Essa atividade, nessa aula, vai gerar um aprendizado que você já pode aplicar nas próximas 2 semanas nas aulas que você for realizar. Bem, aula 2 seria uma revisão, fazendo a conexão com a aula 1, e nós vamos entrar mais profundamente em cada fase do método das 4 fases. Nós vamos fornecer um roteiro, um formulário, características e ações que devem ser realizadas em cada fase. Todo este aprendizado aqui, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, foi estudado cientificamente por especialistas da área. A finalidade desse método é justamente propiciar que as diferentes pessoas aprendam através do uso de técnicas complementares pelo professor. Ele pode usar aula expositiva? Pode, desde que ele acrescente algum tempero. E esse tempero nós vamos apresentar na aula 2. De qualquer maneira, as fases são conectar, ativar, demonstrar e consolidar. Nós já vamos preparar uma aula. Tipicamente, nós estamos realizando essa aula em grupo. Aí nós aprendemos uns com os outros e essa aula já serve de modelo para as próximas que nós vamos realizar na escola. A última aula, aula 3, começamos com a fase de conexão, olha ela aqui, com relação à aula 2. Nós vamos nos reconectar. Após isso, nós vamos já exercitar uma segunda aula, um segundo tema, preparando em conjunto, considerando já o aprendizado realizado até esse dia e determinarmos os próximos passos. O curso ele é rápido, tem poucas atividades teóricas, pouca leitura, e ele é fundamentalmente prático. Da mesma forma, nós vamos procurar seguir um modelo que você possa reproduzir em sala de aula. Usando esse método, o que vai acontecer? A atividade vai ficar mais interessante, mais leve, mais memorável. Tá? E isso é o melhor que pode acontecer quando nós falamos em grandes grupos e aceleração ou facilitação de um aprendizado. Bem, o professor, frequentemente, ele é o pedreiro, é aquele que carrega o tijolo, coloca a argamassa na sala de aula. Termina a aula, ele está exausto, está cansado. O objetivo é que com este método o professor seja um engenheiro ou o arquiteto do aprendizado. E quem coloca o cimento, a areia, a água, os tijolos são os alunos. Por quê? Porque os alunos, ao realizar as atividades, eles verdadeiramente aprendem, memorizam, retêm e fazem as conexões necessárias para a aplicação na vida deles. Consequência desses princípios eles acabam ficando mais atentos, participam mais, estudam mais entre as aulas e, pelo fato deles realizar essas atividades, há uma maior memorização das aulas, dos temas e das vivências realizadas.
Essa facilitação então permite também que eles possam estender o aprendizado à sua própria vida, desenvolvendo o seu lado sentimento, o seu lado emoção, no que tange o Evangelho de Jesus, que é o objetivo da nossa escola também, a evangelização do ser. E o que vai acontecer com você? Mais segurança, vai perder o seu desconforto em fazer uma instrução efetiva, uma explicação efetiva. Você vai poder melhorar sua capacidade de comunicação porque você vai entender os diferentes tipos de pessoas, a gerar mais satisfação, e você vai poder aplicar nas suas ações de liderança na vida profissional ou na sua vida em família. É isso. Um abraço.